Let's Talk About Zero Waste and Science. Eu comecei o blog quando comecei a escrever em inglês, em outros idiomas, ele só se chamava Let's Talk About Zero Waste, e agora eu quero abrir um pouco mais os temas, mas não exatamente somente sobre Zero Waste e a reciclagem de materiais, mas também sobre ciência e onde a gente encontra ciência até mesmo na nossa casa para economizar. O meu nome é Cíntia e o tema de hoje é sobre as máscaras. A gente vai abrir uma sessão sobre Covid-19 para que você saiba tudo que ainda não ficou sabendo. Vem comigo. Bom, a gente vai fazer diversas sessões sobre a questão das máscaras, porque senão o vídeo fica muito longo. Eu realmente gostaria de ensinar para vocês qual é o melhor tipo de máscara que você pode utilizar e como você pode fazer uma máscara legal segundo as normas da OMS, que ontem apresentou em base de investigação e do mundo todo, não é somente uma conclusão que tiraram. A OMS normalmente trabalha diretamente com a ideia de que existe toda uma investigação ao redor de uma crise ou de um problema de doenças e eles buscam soluções em cima da ciência. Então, quando vocês escutam um protocolo, ou mesmo agora com a história do Covid-19, tudo isso está baseado realmente em laboratórios científicos, em grupos de investigação, e a gente vai ver qual é a melhor máscara. E incluso a OMS sugere, se a gente não encontra a máscara, a gente pode fazer a nossa própria máscara. E por que não uma máscara que a gente pode reutilizar? E é isso que eu quero ensinar para vocês nos próximos vídeos, além da gente ver o que é uma boa qualidade de máscara. Agora a gente vai começar, eu tenho alguns materiais aqui do meu lado, que já são as máscaras para mim mostrar os próximos vídeos para vocês, mas principalmente a gente tem que aprender o que é a qualidade de uma máscara, o que faz a diferença de que esta máscara seja um pouquinho menos eficiente que esta. Então, ou mesmo desta. Para a gente saber esse porquê, eu preciso mostrar uma escala que vocês precisam aprender em relação aos poros. Nós temos poros, muitos materiais têm poros. E por que eu falo de nós? Porque para respirar e manter o nosso organismo, a gente tem muitos poros, pois os materiais inorgânicos não são diferentes. Muitos materiais, assim como o mouse que eu tenho na mão, o plástico, todos eles apresentam poros. A gente não pode ver os poros desse apagador. Esse é um apagador, que é um apagador de caneta. Eu tenho ele há anos e eu guardo, eu já tenho um carinho por ele. Mas o mais importante é que esse plástico que a gente vê, por exemplo, e todo o material que vocês olham ao redor da casa de vocês, apresentam pequenos poros ou estruturas incluso irregulares. Então, quando a gente diz que o material é liso, na verdade o material às vezes não é tão liso quanto ele parece. E para a gente descobrir isso, a gente precisa de um microscópio ou um microscópio eletrônico. A olho nu não dá para ver os poros desse plástico. A mesma coisa é qualquer material, um tecido a gente já vê. E por que a gente vê os poros que podem ter um tecido e não pode? A gente pode ver muitos poros. Por quê? Porque eles diferenciam de tamanho. E isso é que torna a máscara e a eficiência da máscara tão importante. As máscaras famosas essas dos hospitais, elas são extremamente eficientes. Elas têm 99% de proteção. Por que a gente diz 99%? Porque os poros delas são muito pequenos e filtram muito bem o oxigênio, de forma que os micro-organismos não entrem. Por isso os médicos usam e abusam, por assim dizer, das máscaras, e as máscaras são tão importantes agora, porque como esse vírus ele fica, enquanto eu estou falando,
eu tô largando um calor na minha boca. Se vocês botarem a mão, vocês vão sentir. Essas gotas de calor que saem da minha boca é exatamente onde o vírus do Covid-19 se encontra. Então, agora eu vou mostrar essa escalinha de partículas, como a gente chama. Tudo que fica no ar a gente chama de partículas. Então, nesse desenho, vocês vão ver o que são essas partículas que contém e que escala elas têm e por que as máscaras são tão importantes. Agora a gente só vai ver o nome das máscaras, porque senão o vídeo fica muito longo e realmente é muita informação. Mas eu quero explicar bem direitinho para que você saiba tudo muito bem. Vem comigo e agora na escala. Bom, então se a gente olha essa escala ela está adaptada de um site chamado Smart Air. É uma fundação que tem várias sedes em outros países. Eles trabalham com a filtragem de ar. Eu achei super legal a imagem, porque vocês podem ter uma forma didática de entender como as máscaras filtram e o tamanho dos poros que as máscaras têm. E eles têm justamente essa imagem, não tão descrita quanto eu fiz. Eu coloquei as máscaras para vocês verem, mas vocês podem ver que nessa escala a maior partícula é realmente o pólen. Alguns insetos também são desse tamanho, muito pequenininhos quando nascem. Logo a gente tem as partículas de poluição. E estas partículas, por exemplo, existe uma máscara que se chama BFE, o próprio nome já diz, eficiente na filtragem de bactérias. É uma máscara mais simples, ela é uma máscara que tu pode usar 2 horas, 3 horas. Na verdade, as máscaras a gente usa apenas 2, no máximo 3 horas, né? Vocês já sabem que a gente tem que trocar, isso eu vou explicar mais adiante. Mas o interessante é que ela vai até 0,5 micra, que é o tamanho das bactérias. Logo depois, também corre desde o pólen até o SARS-CoV-2, que é o vírus que causa Covid, as FPs 1, a FP2, a FP3, a N95 e a NK95. Elas têm um tamanho máximo de 3 micra. Pode variar, pode, porque são diferentes máscaras. Pode ser que alguma seja um pouquinho mais que a outra. Eu ainda não sei dizer, mas eu posso falar no outro vídeo para vocês ou deixar no blog. E logo depois a gente tem a PM2.5, que ela é uma máscara que incluso ela filtra o ar, porque ela normalmente pode, incluso as FPs e as Ns, podem ter carvão ativado, um filtro de carvão ativado, e elas filtram muito bem o ar. Mas as PM2.5, elas filtram realmente depois de até 0,025. Para vocês terem uma ideia o que é um micra equivale a 0,001 milímetro na escala de medida. Então, se a gente for olhar numa régua, isso seria o primeiro milímetro um pouquinho antes do 0, para que vocês tenham uma ideia de como é pequenininho. Eu mostro no outro vídeo para vocês. Bom, gente, eu costumo gravar à noite na frente do meu computador agora. Então, eu vou botar aqui do ladinho. E eu estudo de manhã, então eu tenho sempre esse horário. Se a luz fica ruim, pessoal, é justamente por isso. Mas eu fico feliz de ter explicado para vocês a ideia das partículas. Partículas podem ser vários tipos de elementos, tá? Não precisa ser só o que está no ar, para vocês saberem. Agora eu queria que vocês entendessem que a qualidade de uma máscara, melhor dito, ela depende realmente do tamanho dos poros. E o mais importante que a gente tem que saber é que para evitar um contágio, o que não significa que você não vai se contagiar ou não, porque se a gente não tem defesa e é a primeira vez, todo mundo acaba pegando para poder criar imunidade. É assim que funciona. Mas como esse vírus ele é mais perigoso do que os normais,
e ele causa problemas para as pessoas de diferentes níveis. Então a gente tem que realmente seguir alguns protocolos para poder se proteger. É importante até que saia uma vacina. Eu tenho certeza que logo, logo alguma coisa vai aparecer. No mais, fico muito feliz se você gostou do tema. Se você não gostou, também tem todo o direito e a livre expressão de dizer. Se você tem alguma sugerência, deixe na caixinha dos comentários. E sobre as partículas, poros, eu vou deixar algumas páginas para você poder olhar, tá? Bom, fico feliz que você tenha acompanhado. Veja o próximo vídeo e até mais. Tchau!